Olá! Olha só, em fevereiro de 2026, o Supremo Tribunal Federal, o STF, tomou umas decisões bem importantes, viu? E que mexem com a vida de todo mundo. A gente está falando de vacina para criança, do futuro da Amazônia e até das regras do jogo político. Então, bora mergulhar nisso para entender o que de fato mudou para nós. É isso aí. Vacinas, eleições, florestas. O que será que o STF decidiu sobre tudo isso? A gente ouve falar do Supremo o tempo todo, né? Mas desta vez, a pauta foi bem diversa. Tinha vacinação infantil, proteção da Amazônia, regras para eleição e até as dívidas dos clubes de futebol. São assuntos que, no fim do dia, fazem uma baita diferença no nosso cotidiano. Pois é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos dar uma olhada nas principais decisões desse plenário virtual de fevereiro. A ideia não é só saber quem ganhou ou perdeu, mas entender a lógica por trás de cada decisão e, o principal, qual o impacto disso na vida real, no nosso dia a dia. Bom, vamos começar com dois temas que são super importantes: saúde e meio ambiente. Nesses casos, o debate todo gerou em torno de uma pergunta-chave. Afinal, o que vale mais? A regra de um município ou de um estado ou a estratégia que vale para o país inteiro? Então, o primeiro caso que pintou foi lá de Santa Catarina. O que aconteceu? Vários municípios decidiram, por conta própria, criar decretos liberando a matrícula nas escolas sem precisar do comprovante de vacinação contra a Covid-19. Isso, claro, bateu de frente com as diretrizes nacionais de saúde, gerando um verdadeiro conflito. E a resposta do Supremo foi direta e reta. A tese que o STF fixou foi essa aí: é inconstitucional. Ponto. Eles declararam esses decretos municipais inválidos. E por quê? Basicamente, o argumento foi que os municípios foram além do que podiam e que essa dispensa da vacina feriu o direito à saúde e à proteção das crianças e dos adolescentes. Certo, mas por que isso é tão importante? O ponto-chave é que essa decisão reforça uma coisa. Em saúde pública, o Brasil tem que ter uma estratégia única, nacional. Não dá para cada cidade ter uma regra diferente quando o assunto é uma questão que afeta todo mundo, né? Então, o que prevaleceu foi a ideia de proteger o bem-estar de todos de forma unificada. E olha só que interessante, essa mesma briga entre o que é local e o que é nacional apareceu de novo, mas agora num caso sobre meio ambiente, lá do Acre. A pergunta era bem parecida. Um estado pode criar suas próprias leis e, com isso, afrouxar as regras de proteção ambiental que valem para todos? E a resposta do STF foi um não bem claro. O tribunal foi lá e derrubou a parte da lei do Acre que permitia dispensar licenças para atividades com impacto ambiental. O recado foi bem direto. A proteção do meio ambiente tem um piso, um padrão mínimo nacional, e os estados não podem criar leis para furar esse piso. Beleza. Agora vamos mudar um pouco de assunto. Saindo da saúde e do meio ambiente, a gente entra na arena da política e da economia. Aqui, as decisões do STF vieram para definir regras importantes do jogo, tanto para as eleições quanto para a nossa paixão nacional, o futebol. Primeiro, vamos falar de eleição. Tinha uma discussão sobre quantos candidatos um partido pode lançar para vereador ou deputado, sabe? A regra atual permite que os partidos lancem candidatos para todas as vagas disponíveis, mais um. O STF bateu o martelo e disse: essa regra está valendo, é constitucional. Ou seja, nada muda nisso. E agora, saindo da política e indo direto para o campo de futebol, a gente sabe que muitos clubes brasileiros, infelizmente, têm um problema crônico, né? Dívidas trabalhistas enormes. Para tentar resolver isso, foi criado um sistema especial de pagamento. Mas aí veio a dúvida que parou lá no STF. Esse mecanismo é legal mesmo? Então, a solução que criaram foi esse tal de regime centralizado de execução. Como funciona? É simples, ó. Primeiro, eles juntam todas as dívidas trabalhistas do clube num lugar só. Segundo, os pagamentos ficam centralizados lá no tribunal, o que evita aquele monte de penhora pipocando ao mesmo tempo. E por fim, a dívida toda é parcelada. É basicamente uma forma de organizar a bagunça e criar um plano para que todo mundo que tem dinheiro a receber, de fato, receba um dia. E o que o STF decidiu? Deu sinal verde. O tribunal considerou que esse sistema é constitucional, sim. Na prática, essa decisão valida essa ferramenta. É um jeito de ajudar os clubes a respirarem financeiramente, se organizarem e, claro, pagarem o que devem para quem trabalhou para eles. Bom, chegamos na nossa última parte. Agora, vamos dar uma espiada em como funciona a máquina do Estado por dentro. As decisões aqui mexem com o funcionamento de programas sociais bem conhecidos e até com a carreira dos juízes.
Começando pelo programa Mais Médicos. Existia uma dúvida se as regras para os médicos intercambistas voltarem para o programa eram justas. O STF analisou e concluiu que sim, os requisitos que estão na lei são constitucionais, ou seja, as exigências para essa reincorporação foram validadas. Agora, um caso um pouco mais técnico, mas que é importante para a gente entender como o judiciário se organiza. Lá em Sergipe, uma lei definiu uma fila de prioridade na carreira dos juízes. A grande questão era, o que acontece primeiro? A remoção, que é quando um juiz pede para mudar de uma cidade para outra, ou a promoção, que é quando ele sobe de cargo? E o Supremo, olhando para outras decisões parecidas que já tinha tomado no passado, o que o pessoal do direito chama de jurisprudência, decidiu que a lei de Sergipe está de acordo com a Constituição. Na prática, a regra continua a mesma por lá. A remoção, ou seja, a transferência, tem preferência sobre a promoção, que é a subida na carreira. Ufa! Foi bastante coisa, hein? Mas, para garantir que ninguém se perdeu, vamos fazer aquele resumão final só para deixar bem claro o resultado de cada um desses julgamentos. Olha aí o nosso placar final. De um lado, os decretos sobre vacina em Santa Catarina e um pedaço da Lei Ambiental do Acre foram considerados inconstitucionais. Foram derrubados. Do outro lado, tudo constitucional. A regra de candidatos por partido, o sistema de dívidas dos clubes, os requisitos do Mais Médicos e a regra da magistratura de Sergipe. Fica bem fácil de visualizar o que foi decidido, né? E para a gente fechar, fica uma reflexão no ar. A gente viu em vários desses casos, principalmente nos de Santa Catarina e do Acre, aquela tensão entre o que uma cidade ou um estado pode decidir por si só e o que tem que ser uma regra para todo mundo. E isso leva a gente para uma pergunta que não quer calar e que o Brasil vive debatendo. Afinal de contas, qual é o equilíbrio perfeito entre as regras locais e as leis que valem para o país inteiro? Fica aí a questão para a gente pensar a respeito.